Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Como Criar um Ministério de Missões na Igreja Local. Bom, na aula de hoje nós veremos três tópicos. O primeiro é pastor, o segundo, pessoas e o terceiro, propósito, tá bom? Vamos começar pelo pastor. Bom, na aula passada nós já falamos um pouco aí sobre a influência do pastor, mas nesse tópico eu quero trazer algumas informações pontuais, tá bom? Primeiro, que é fundamental ter a bênção e o acompanhamento do seu pastor. Se de repente você que está fazendo esse curso não é pastor da sua igreja, é fundamental você ter esse acompanhamento e a bênção do seu pastor, tá bom? Lembre-se que você responde ao seu pastor local. Ah, mas Lucas falou tal coisa. A resposta final tem que ser do seu líder, do seu pastor, tá? Para iniciar um ministério na igreja local, você precisa aí ter esse apoio, ter essa bênção e acompanhamento do seu pastor. Geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente o pastor vem antes das pessoas que integrarão o ministério de missões, por exemplo. Ou seja, o pastor possui um desejo e então vai atrás dos vocacionados para essa tarefa. O pastor possui esse desejo, puxa, eu quero criar um ministério de missões na minha igreja. Então ele vai orar a Deus e vai atrás dos vocacionados para a criação desse ministério, tá bom? Caso o seu pastor não tenha essa visão e isso parta de repente de você que é um membro da igreja, eu sugiro que através do conteúdo desse curso você crie um documento e nesse documento você vai montar como você criará um ministério de missões na sua igreja, de acordo com a sua cultura e com a sua realidade, e através desse documento você vai chegar até o pastor e apresentar a sua ideia para ele e pedir a sua opinião, o seu conselho e, claro, a sua bênção, tá bom? De repente você fala, puxa, mas eu fiz isso e o pastor mesmo assim não aprovou, não quer montar um ministério de missões na igreja, o que eu faço? Você não faz nada, tá bom? Se o pastor não deu a bênção, não aprovou, infelizmente você não tem o que fazer. Mas se o pastor não aprovar, ore e lembre que isso não te impede de ter visão missionária e de forma particular trabalhar de forma ativa em prol de missões, tá bom? Cuidando, contribuindo e indo. Ou seja, se você não conseguir implementar o Ministério de Missões na sua igreja, que você seja uma pessoa missional e faça parte aí da missão de Deus, tá bom? Depois de pastor, nós temos o segundo ponto, que são as pessoas. O ministério deve possuir pessoas vocacionadas, e no caso aí do Ministério de Missões, geralmente pessoas que possuem chamado missionário fazem parte da liderança. É bom ter uma equipe para que assim tenham pessoas para cuidar, por exemplo, da liderança, da tesouraria e da logística, tá? É bom sempre no Ministério de Missões ter mais que uma pessoa, tá? Para que assim a gente possa ter funções definidas dentro do ministério e aí todos consigam dar conta do recado. É normal em um ministério, por exemplo, uma pessoa acabar se destacando como líder. E é muito bom isso, tá bom? Para que essa pessoa aí possa em conjunto dar a direção do ministério. Às vezes muitas pessoas são muitas vozes e muitas vozes cada uma para uma direção, a gente não sai do lugar. Então é normal, isso é até saudável que no Ministério de Missões possua aí um líder principal juntamente com a equipe, para que através disso possa ser traçada uma visão e um caminho a ser seguido. No caso desse líder, é super importante que desde o começo ele já prepare alguém para liderar e assim não deixar o ministério refém de uma única pessoa. Lembre-se, bons líderes formam sucessores. Então, se você é líder do Ministério de Missões ou de qualquer outro ministério da sua igreja, já pense em quem possa aí te suceder e já comece a preparar essa pessoa antes, para que aquilo não fique refém de você, ao ponto de quando você sair desse ministério ou de repente não participar de algo, aquilo não aconteça ou pare de acontecer. E outra coisa, para pessoas aí que possuem o chamado missionário, é fundamental servir e ser bênção na igreja local. Cuidar e ofertar antes de ir. Quem não é bênção perto, não é bênção longe, tá bom? Se você já não é bênção perto na sua igreja local, não espere que você vai ser enviado para um campo transcultural e será bênção fora. Comece dentro da sua comunidade local. Comece dentro da sua comunidade, cuidando, ofertando, servindo e indo até essa comunidade. Muitas pessoas falam, eu amo missões. E aí eu faço uma pergunta, quanto do seu salário você oferta em missões? Você adota algum missionário, por exemplo? Pois é, muitas vezes nós falamos e declaramos com a nossa voz que nós amamos aquilo da qual nós nem participamos. Então, um desafio para você, se você possui um chamado missionário,
contribua com missões, adote um missionário, divulgue missões, ore, contribua e faça tudo aquilo que está em suas mãos para ser bênção perto. Porque quando você é bênção perto, com certeza você também será bênção longe. Vamos lá. Procure pessoas vocacionadas para fazer parte do ministério e, se lhes faltar conhecimento, as capacite. É muito melhor você ter uma pessoa com vontade, com vocação, do que com conhecimento. Conhecimento você consegue ensinar. Manda essa pessoa fazer esse curso, por exemplo. Agora, a vocação e a vontade é algo muito especial que nós devemos preservar e nós devemos zelar por isso. Para que o ministério funcione, é necessário ter pessoas vocacionadas, pois em momentos de aperto são essas que continuarão remando. Não importa a dificuldade que enfrente, se a pessoa é vocacionada, ela se manterá firme e isso é fundamental, tá bom? É fundamental para a equipe se aprofundar também no tema de missões. E como você pode se aprofundar no tema de missões? Olha aqui na tela. Você pode orar e deve orar por isso. Você tem que pesquisar. Pesquise mais sobre missões. Você tem que estudar, estude mais sobre o tema. Você tem que ler, leia livros sobre o tema. Hoje nós temos diversos livros bons sobre isso. Inclusive aqui no canal tem algumas indicações. Leia e você tem que repetir tudo isso. Isso é um loop, isso tem que ser algo constante em sua vida. Você vai orar, você vai pesquisar, estudar, vai ler. E depois, orar, pesquisar, estudar e ler. E assim constantemente durante toda a sua jornada. Se você faz parte do Ministério de Missões, você tem que amar isso. E amando isso, você vai conseguir estudar, se aprofundar mais, pesquisar mais e coisas do tipo. Todo esse material que nós estamos aqui tendo no curso, ele vem com base em várias leituras, pesquisas e livros. E isso é muito importante, não só para líderes do Ministério de Missões, mas qualquer outro ministério estudar sobre aquilo que você está exercendo, porque nós temos que dar o nosso melhor, temos que ser excelentes naquilo que nós fazemos para Deus. Tá bom? Bom, o último tópico, e é um tópico muito importante dessa aula, que é o propósito. E é muito interessante porque talvez você se pergunte, como assim propósito? Bom, agora que nós já temos aí a equipe, nós devemos sentar e conversar e juntos definir o propósito do Ministério de Missões. E esse propósito deve afirmar a razão do mesmo de existir. Como assim, Lucas? Nós temos uma identidade com o ministério, temos um propósito, temos o porquê do que nós somos. E isso deve ser muito claro. O propósito ele deve ser sintetizado em uma frase. E é fundamental que a igreja não só saiba, como tenha contato frequente com o mesmo. A frase deve ser curta e fácil de memorizar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Ministério de Missões da minha igreja local. Olha o propósito do ministério. O Ministério de Missões da Igreja Batista Filadélfia El Shaddai existe para glorificar a Deus, incentivar e capacitar os crentes no envolvimento com missões, cuidando, ofertando e indo. Esse é o propósito do Ministério de Missões da nossa igreja local. E isso está impresso em um quadro que fica dentro do templo. Lá na parede da igreja, nós temos um quadro onde está impresso o propósito do Ministério de Missões. Por quê? Porque todos os irmãos têm que saber, têm que ter acesso fácil a isso. Então coloque num lugar onde todos os irmãos vão passar e vão ver, para que eles saibam qual é o propósito do Ministério de Missões da igreja. Lembre só, uma frase curta, sintetizada, fácil de decorar e acessível para todos. Novamente, o Ministério de Missões da Igreja Batista Filadélfia El Shaddai existe para glorificar a Deus, incentivar e capacitar os crentes no envolvimento com missões, cuidando, ofertando e indo. Ficamos por aqui, espero que você consiga aí aproveitar o conteúdo dessa aula e aplicar na sua igreja. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê na próxima aula.